A mulher que virou um monstro do mercado financeiro, mas ninguém sabe que ela lavava roupa no rio. Em meio às ruas movimentadas de São Paulo, arranha-céus brilham como símbolos de poder. Dentro de salas luxuosas, decisões bilionárias são tomadas em silêncio, mudando o destino de empresas, famílias e até países inteiros. Mas por trás de um desses gigantes do mercado financeiro, existe uma história que ninguém ousaria imaginar. Antes de se tornar uma das mulheres mais temidas e respeitadas da Bolsa de Valores, ela não tinha nada além de mãos calejadas, sabão barato e roupas pesadas para esfregar nas águas turvas de um rio poluído. Uma vida marcada pela luta, pela pobreza e por sonhos que pareciam impossíveis. Hoje, vamos mergulhar em uma jornada surpreendente, revelando como uma jovem que lavava roupas na beira do rio Tietê se transformou em um verdadeiro monstro das finanças, capaz de conquistar respeito em um mundo dominado por homens, e de esconder, até hoje, a origem humilde que moldou sua força implacável. Se você gosta de histórias reais, de superação e de mistérios escondidos atrás de rostos poderosos, já se inscreva aqui no canal Heróis do Cotidiano. Deixe seu like para fortalecer nosso trabalho e compartilhe este vídeo com quem você acredita que precisa conhecer essa história. Porque o que você vai ouvir agora é muito mais do que uma biografia. É uma revelação. Parte 1. As Mãos Calejadas de São Paulo. No 47º andar do edifício Copacabana, no coração da Avenida Paulista em São Paulo, Isabela Montenegro ajustou o blazer Armani de R$ 3.000 e caminhou com passos firmes pela sala de reuniões. Seus saltos low-bolting ecoavam sobre o piso de mármore enquanto dezenas de olhos a observavam com uma mistura de admiração e medo. Aos 38 anos, ela era conhecida como a Tubaroa, a mulher mais implacável do mercado financeiro brasileiro. Com 1,70 de altura, cabelos negros perfeitamente alisados presos em um coque impecável, e olhos verdes que pareciam enxergar através das almas das pessoas, Isabela comandava a mesa de operações da Goldman Sachs Brasil com punho de ferro. Suas unhas sempre impecáveis, pintadas de vermelho escuro, moviam-se sobre tablets e relatórios enquanto ela ditava ordens que movimentavam milhões de reais em questão de segundos. A Vale vai despencar 15% até o final da semana, disse ela com voz firme, sem desviar o olhar dos gráficos. Quero todas as posições vendidas até às 14 horas. Sem exceções. Os analistas ao redor da mesa engoliam em seco. Isabela Montenegro nunca errava. Nos últimos 5 anos, ela havia transformado a divisão brasileira da Goldman Sachs na mais lucrativa da América Latina. Seus instintos eram lendários, sua capacidade de prever movimentos do mercado era quase sobrenatural. Mas ninguém naquela sala sabia que, apenas 20 anos antes, aquelas mesmas mãos que agora comandavam bilhões de reais haviam passado madrugadas inteiras ensaboando roupas sujas nas águas geladas do rio Tietê, na periferia da zona leste de São Paulo. Parte 2. A Menina das Águas Sujas. 1985, cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo. Uma das regiões mais pobres da maior metrópole do país, onde casas de madeira e papelão se amontoavam como cartas de baralho prestes a desabar. Era lá que vivia Isabela dos Santos Silva, ainda não Montenegro, uma menina de 15 anos com sonhos grandes demais para o lugar onde havia nascido. Isabela era filha de Conceição, uma mulher forte de 35 anos, cabelos crespos sempre presos por uma fita colorida, que sustentava sozinha 5 filhos depois que o marido desapareceu uma noite, levando os únicos R$ 50 que a família tinha guardado. Conceição tinha as mãos permanentemente manchadas de sabão e alvejante, resultado de anos lavando roupas para famílias de classe média da Zona Sul. Isa, acorda menina. O sol já nasceu e a roupa não se lava sozinha, gritava Conceição toda madrugada. Isabela se levantava às 4h30, quando a cidade ainda dormia. Pegava as trouxas de roupa suja que sua mãe havia buscado no dia anterior e caminhava 3 quilômetros até a beira do rio Tietê. Naquela época, antes da revitalização, o rio era um esgoto a céu aberto, mas era a única fonte de água disponível para quem não podia pagar pela água encanada. A menina tinha características físicas que já anunciavam a mulher imponente que se tornaria. Alta paridade, com 1,65 metros aos 15 anos, ombros largos que demonstravam força, e aqueles olhos verdes penetrantes, herança de algum ancestral europeu perdido na história familiar. Seus cabelos crespos eram domados com gel caseiro feito de linhaça, e suas mãos, já calejadas pelo trabalho pesado, moviam-se com eficiência mecânica sobre as roupas ensaboadas. Parte 3. Os números na lama. Enquanto esfregava camisas e calças nas pedras ásperas da margem do rio, Isabela desenvolveu um hábito peculiar que mudaria sua vida para sempre. Ela contava. Contava quantas peças lavava por hora, calculava quantos reais cada peça rendia, estimava quanto tempo levaria para lavar cada lote. 10 camisas em 1 hora, 50 centavos cada uma, R$ 5 por hora.
murmurava ela enquanto torcia uma camisa social que pertencia a algum executivo da Faria Lima. Se eu conseguir lavar 60 peças em 6 horas, são R$ 30 por dia. O que começou como uma forma de tornar o trabalho menos monótono logo se transformou em uma obsessão por números e eficiência. Isabela percebia padrões. Nos dias de chuva, as roupas ficavam mais sujas e ela podia cobrar mais caro. Nas segundas-feiras, sempre havia mais roupas, porque as patroas acumulavam a roupa do final de semana. Ela criou um sistema, separava as roupas por tipo de sujeira, por tecido, por cor. Calculava quanto sabão usar para cada lote, minimizando desperdícios. Começou a negociar preços diferentes para tipos diferentes de roupa. Uma camisa social valia mais que uma camiseta comum. Ternos exigiam cuidado especial e custavam mais caro. Mãe, disse ela um dia para Conceição, se a gente organizar melhor o trabalho, pode ganhar 40% a mais. Conceição riu. Menina esperta, você pensa demais. Roupa suja é roupa suja. Mas Isabela já havia descoberto algo que a diferenciaria para sempre. Ela enxergava oportunidades onde outros viam apenas trabalho braçal. Parte 4. A descoberta dos jornais. Um dia de dezembro de 1986, Isabela estava lavando um terno muito caro quando encontrou, no bolso do paletó, um jornal amassado. Era uma edição da Gazeta Mercantil, o principal jornal de economia do país na época. Normal seria jogar fora, mas algo chamou sua atenção: números, gráficos, tabelas. Ela não entendia quase nada do que estava escrito, mas reconhecia padrões numéricos. Havia gráficos que subiam e desciam como ondas, números que se repetiam, percentuais que variavam. Era como um quebra-cabeças gigantesco feito de matemática. Bovespa fecha em alta de 2,3%, lia ela com dificuldade. Vale do Rio Doce dispara 15% após anúncio de novos contratos. Não fazia ideia do que significava Bovespa ou quem era essa tal Vale do Rio Doce, mas entendeu uma coisa fundamental: aqueles números representavam dinheiro. Muito dinheiro. Mais dinheiro do que ela poderia ganhar lavando roupas em 1000 vidas. A partir daquele dia, Isabela passou a prestar atenção nos bolsos das roupas que lavava. Executivos sempre esqueciam jornais, relatórios, documentos. Ela começou a coletar tudo, levando para casa como se fossem tesouros. À noite, à luz de uma vela, a energia elétrica havia sido cortada por falta de pagamento. Isabela estudava aqueles papéis. Anotava palavras que não conhecia, copiava gráficos em cadernos velhos, tentava decifrar o código daquele mundo misterioso onde as pessoas ganhavam em um dia mais do que sua família ganhava em um ano. Parte 5. A professora inesperada. O destino tem formas estranhas de funcionar. Em março de 1987, uma das clientes regulares de Conceição, doutora Helena Tavares, uma economista aposentada de 65 anos que havia trabalhado no Banco Central, visitou a casa do Silva para buscar suas roupas pessoalmente. Helena era uma mulher elegante, de cabelos grisalhos sempre bem penteados, óculos de grau que lhe davam ar intelectual, e uma gentileza natural que contrastava com a arrogância da maioria dos clientes ricos. Quando viu Isabela debruçada sobre jornais econômicos, cercada de anotações e gráficos copiados à mão, ficou intrigada. "O que você está fazendo, menina?" perguntou Helena. Isabela se assustou, tentando esconder os papéis. Tinha vergonha de admitir que estava brincando com coisas que não entendia. "Desculpa, doutora. Encontrei estes papéis nas roupas, e eu gosto de números." Helena pegou um dos cadernos de Isabela e folheou. Estava impressionada. A menina havia copiado gráficos complexos com precisão impressionante. Havia tentado criar suas próprias tabelas, relacionando dados de diferentes dias. "Você sabe o que são estes números?" perguntou Helena. "Não sei direito, mas acho que é sobre dinheiro. Sobre como as empresas ganham e perdem dinheiro." Naquele momento, Helena Tavares tomou uma decisão que mudaria 2 vidas para sempre. "Se você quer aprender sobre isso, eu posso te ensinar." Parte 6. A Escola Noturna do Capitalismo. 3 vezes por semana, após terminar o trabalho no Rio, Isabela caminhava até o apartamento de Helena na Vila Mariana. Era uma jornada de 2 horas de ônibus, mas ela fazia questão de ir. Helena havia se tornado mais que uma professora. Era a mãe intelectual que Isabela nunca teve. O apartamento de Helena era um santuário de conhecimento. Paredes cobertas de livros de economia, exemplares antigos da revista Exame, relatórios do Banco Mundial, estudos sobre mercados financeiros de diversos países. Para Isabela, era como entrar em outro mundo. "Mercado financeiro é como um grande leilão", explicava Helena, usando frutas para exemplificar. "Imagine que essas laranjas são ações de uma empresa.
Se muita gente quer comprar laranjas, o preço sobe. Se ninguém quer, o preço desce. Isabela absorvia tudo como uma esponja. Helena descobriu que a menina tinha um talento natural para matemática financeira e uma intuição impressionante para entender comportamentos de mercado. Professora, perguntou Isabela um dia, por que as ações da Petrobras subiram tanto na semana passada? Porque descobriram petróleo na bacia de Campos. Mais petróleo significa mais lucro no futuro. Então, se eu soubesse de uma descoberta antes dos outros, eu poderia comprar as ações antes delas subirem. Helena sorriu. A menina estava entendendo os princípios básicos do investimento: informação, timing e coragem. Durante 2 anos, Helena ensinou Isabela tudo sobre economia, mercado de ações, análise fundamentalista, matemática financeira. A menina estudava de madrugada, depois de lavar roupas durante o dia inteiro. Parte 7. O primeiro investimento. Em 1989, aos 19 anos, Isabela havia economizado 500 cruzados novos, uma fortuna para os padrões da família Silva. Era dinheiro suficiente para comprar algumas poucas ações na Bolsa de São Paulo. Helena levou pessoalmente para abrir sua primeira conta em uma corretora. Tem certeza? Perguntou o corretor, olhando com desconfiança para aquela menina negra, de roupa simples, que queria investir na Bolsa de Valores. Absoluta, respondeu Isabela, com a confiança que se tornaria sua marca registrada. Sua primeira operação foi comprar ações da Embraer, empresa que Helena havia identificado como promissora no setor aeronáutico. Isabela havia estudado os relatórios da empresa por semanas, analisado seus contratos internacionais, calculado projeções de crescimento. Em 3 meses, as ações valorizaram 40%. Isabela havia transformado 500 cruzados novos em 700. Era o primeiro dinheiro que ela ganhava sem precisar ensaboar uma única peça de roupa. Agora você entendeu, disse Helena, orgulhosa. O mercado financeiro não é sobre sorte. É sobre informação, análise e coragem para agir. Isabela reinvestiu os lucros. Depois reinvestiu novamente. E novamente. A cada operação bem-sucedida, sua confiança crescia, sua capacidade de análise se refinava, sua reputação se espalhava entre os poucos corretores que conheciam a menina da periferia que nunca errava. Parte 8. A metamorfose. 1993. Isabela dos Santos Silva, agora com 23 anos, havia acumulado capital suficiente para deixar de lavar roupas para sempre. Mas mais importante que o dinheiro era a transformação pessoal que havia operado em si mesma. Ela investiu em educação formal, terminando o ensino médio em um curso supletivo. Depois, usando seus lucros do mercado financeiro, pagou uma faculdade particular de economia. Durante o dia estudava, à noite operava na Bolsa de Valores. Fisicamente, Isabela também havia se transformado. Agora com 1,72 metros, havia crescido até os 22 anos, ela havia aprendido a se vestir como uma executiva. Comprou seus primeiros ternos femininos, aprendeu a usar maquiagem, alisou os cabelos. Mas a maior mudança era interior. A confiança inabalável de quem havia conquistado cada centavo com inteligência e trabalho duro. Em 1995, ela tomou uma decisão radical. Mudou legalmente seu nome de Isabela dos Santos Silva para Isabela Montenegro. Silva é nome de pobre, pensou pragmaticamente. Montenegro soa como família tradicional. Era uma negação de suas origens? Talvez. Mas Isabela havia aprendido que o mundo financeiro era implacável com quem vinha de baixo. Se precisava de um nome que abrisse portas, então teria um. Conceição, sua mãe, não entendeu. Você tem vergonha do nome que eu te dei? Não tenho vergonha de você, mãe. Mas tenho objetivos que exigem sacrifícios. Parte 9. A ascensão da Tubaroa. 2005. Isabela Montenegro era reconhecida como uma das analistas mais brilhantes da Bovespa. Havia trabalhado em 3 corretoras diferentes, sempre subindo de cargo, sempre aumentando seus ganhos, sempre aprimorando suas técnicas. Quando a Goldman Sachs decidiu expandir suas operações no Brasil, ofereceram a Isabela um cargo de diretora de operações. Salário inicial, R$2 milhões por ano, mais bônus baseados em performance. Aos 35 anos, Isabela comandava uma equipe de 40 analistas e operadores. Seu escritório no 47º andar tinha vista para toda a Avenida Paulista. Na parede, diplomas de cursos em Harvard, Wharton, London School of Economics, tudo pago com seus próprios lucros. Ela havia se tornado implacável. Demitia sem pestanejar quem não atingisse metas.
Exigia relatórios perfeitos, análises impecáveis, resultados excepcionais. Seus subordinados a temiam e respeitavam em igual medida. Montenegro nunca perde dinheiro, diziam os traders. Se ela diz que algo vai acontecer, pode apostar que vai acontecer. Suas previsões eram lendárias. Antecipou a crise do subprime em 2008, lucrou milhões com a alta das commodities, previu a recessão brasileira de 2014. A Goldman Sachs Brasil se tornou a operação mais lucrativa da empresa na América Latina, e Isabela foi promovida a VP, vice-presidente, regional. Parte 10. O segredo guardado. 2023. Isabela Montenegro, aos 38 anos, é uma das mulheres mais poderosas do mercado financeiro brasileiro. Patrimônio pessoal estimado em 200 milhões de reais. Apartamento triplex na zona sul de São Paulo, casa de veraneio em Búzios, carro importado que custa mais que uma casa classe média. Mas toda quinta-feira, religiosamente, ela faz uma viagem que ninguém do seu escritório conhece. Dirige até cidade Tiradentes, veste roupa simples e visita Conceição, agora com 73 anos, que mora em uma casa confortável que Isabela comprou para ela. Como foi o trabalho hoje, filha? Pergunta Conceição, como sempre fez. Bem, mãe, ganhei alguns milhões para a empresa. Conceição ri. Nunca entendeu direito o que a filha fazia, mas sabia que era importante. No quarto de Isabela na casa da mãe, preservado exatamente como era na adolescência, ela guarda uma caixa com suas memórias. Fotos lavando roupas no Rio, os primeiros cadernos onde copiava gráficos econômicos, a primeira ação que comprou da Embraer. À noite, sozinha no apartamento de luxo na Zona Sul, Isabela às vezes olha suas mãos. As unhas agora são feitas por uma manicure francesa que cobra R$ 300 por sessão. Mas nas palmas, se olhar bem, ainda pode ver as cicatrizes deixadas pelas pedras ásperas do rio Tietê. Ninguém no mercado financeiro sabe que a tubaroa já foi a menina que lavava roupas. Ninguém imagina que aquelas mãos que movimentam bilhões já estiveram cobertas de sabão e água suja. Ninguém desconfia que por trás dos ternos de grife e da implacabilidade corporativa existe uma mulher que aprendeu o valor do dinheiro lavando as roupas de quem o tinha. Isabela Montenegro construiu um império, mas nunca esqueceu suas fundações. O rio Tietê pode ter sido despoluído, mas as águas sujas daquele rio ainda correm em suas veias, não como vergonha, mas como lembrança constante de que ela conquistou cada centavo do seu sucesso com as próprias mãos. Toda vez que fecha um negócio de milhões, toda vez que demite alguém por incompetência, toda vez que toma uma decisão implacável, Isabela lembra da menina de 15 anos que sonhava com números enquanto ensaboava roupas alheias. Aquela menina ainda existe dentro dela, mais forte, mais esperta, mas essencialmente a mesma pessoa que descobriu que inteligência e determinação podem transformar qualquer destino. A mulher que virou um monstro do mercado financeiro nunca esqueceu que sua primeira escola foi à margem de um rio poluído, e que suas primeiras professoras foram a pobreza e a necessidade. E talvez seja exatamente por isso que ela nunca perde, porque sabe, melhor que ninguém, o verdadeiro valor de cada vitória. Do silêncio das águas turvas do rio até os salões de mármore da elite financeira, essa mulher provou que a origem não define o destino. Cada cicatriz nas mãos que um dia esfregaram roupas é também a marca de uma mente que ousou sonhar e transformar números em poder. Mas talvez o maior mistério seja este: quantas outras histórias como a dela estão escondidas à nossa volta, invisíveis na correria do cotidiano? Quantos heróis vivem entre nós, disfarçados de pessoas comuns? Se você acredita que histórias assim precisam ser contadas, compartilhe este vídeo. Deixe o seu like para que mais pessoas descubram essa jornada, e inscreva-se agora no Heróis do Cotidiano. Porque o próximo herói anônimo pode estar muito mais perto do que você imagina.